Turma, parabéns para vocês. Estou muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido. Tem gente que não manda nada, tem gente que não fala nada, mas não tem problema. Desde que esteja fazendo algo, desde que esteja aproveitando, essa é a minha meta. Isso é o que eu quero para todos nós aqui. Confesso que eu estou extremamente animado com tudo isso. Espero que vocês também estejam com essa transformação que nós estamos passando. E eu acredito que alguns já estejam até percebendo todas essas mudanças, tá? Então, hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro. Faltam 2. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo da procrastinação e mentalidade correta. Então, hoje eu vou abordar o ciclo da procrastinação e a mentalidade correta. Então, já sei que vocês devem ter feito o dever de casa. Para quem não respondeu ainda, tá? As tarefas que estão aqui, façam, é importante. O exercício 2 e o portfólio contra a procrastinação. Quem quiser continuar, começou uma chuva forte aqui, mas é bom que chova. Quem quiser continuar com esse hábito de ler, de fazer exercício, eu acho que deve. Não é um sim ou não, é uma obrigação de continuar, né? Desde que isso seja ajustável para a sua realidade, que você tenha condições de fazer. A chuva está apertando, não sei se vocês estão me ouvindo aí, eu vou tentar botar um fone aqui para ver se dá uma amenizada na... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tô ouvindo bem. Sim. Ainda. Tá Sim, também, tô ouvindo. Ah, beleza. Então, se estão me ouvindo, fico mais tranquilo. Eu estou aqui na parte de cima de casa e aqui tem um barulhinho um pouco maior. Mas vamos lá. Se tiver ruim, chame que eu tento mudar aqui alguma coisa. Vamos falar sobre o ciclo da procrastinação. E eu já começo dizendo que, como está ali no nosso slide, eu costumo dizer que a procrastinação ela é um hábito extremamente ruim. E a procrastinação é automática. Adiar atividades ou coisas importantes para outra hora, outro momento, se torna automático. É uma coisa incrível essa nossa capacidade de deixar coisas importantes para depois. Quando nós analisamos a origem da palavra procrastinação, pró, de avançar, né? Quando eu coloco com crastinos, pertencente ao amanhã, o que é de amanhã. Então, na verdade, procrastinação é eu jogar as coisas, postergar as coisas para um próximo momento, especialmente para um próximo dia. Porém, a procrastinação ela é muito mais do que a gente simplesmente deixar algo para depois, tá? Ela é um conceito e, na verdade, o conceito ele não é tão simples quanto a gente acha, de que o procrastinar é simplesmente eu deixar alguma coisa para depois, tá? Porque isso se torna um hábito. E eu deixo de fazer coisas menos importantes, até coisas extremamente importantes para o meu dia. Então, essa condição, ela envolve, além de tudo isso de eu deixar as coisas para depois, uma percepção negativa, onde eu olho para aquela tarefa que eu preciso fazer, para algo que eu gostaria de fazer ou eu preciso, e eu vou substituir aquilo por algo que normalmente é menos relevante. E normalmente também isso vem acompanhado por alguns pensamentos de
eu preciso fazer isso, mas eu vou fazer mais tarde. Então, já que eu vou fazer isso mais tarde, agora eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer outra coisa. Nós trocamos aquilo que era importante para ser feito por algo de menor valor, de menor necessidade. Não é a minha prioridade para o momento, mas por conta, muitas vezes, da dificuldade daquela tarefa que eu vou ter que fazer, da incerteza e do medo de qual vai ser o resultado, eu deixo para depois. Eu lembro de um menino que me procurou logo que eu divulguei que eu ia fazer essa mentoria, e ele falou que queria se inscrever. E eu, logicamente, eu falei, ótimo, se inscreve, tamo junto, tem vaga. Passou os dias, encerraram as vagas e ele me procurou. Pois é, eu não me inscrevi e eu tenho isso gravado numa mensagem que ele mandou. É muito, muito louco isso. Eu não me inscrevi porque eu fiquei com medo de não dar conta. Ele procrastinou uma simples participação em uma mentoria porque ele ficou com medo de não dar conta. Ficou com medo de não dar conta do quê? De não dar conta, de não conseguir evoluir, crescer. E muitas vezes nós passamos por isso, por medo, por incerteza, por dúvida de como vai ser a tarefa, eu deixo de fazer. A única certeza que eu tenho de eu não fazer a tarefa é que não vai dar certo. Ou eu não vou conseguir, ou eu não vou alcançar. Porque o não eu já tenho. É lógico que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Né? Eu preciso, quando eu resolvo fazer bem feito. Então, como eu disse, o ato de procrastinar, ele é mais do que uma atitude de evitar fazer o que precisa ser feito. Ele envolve processos que são interligados de pensamentos, emoções e ações. Você precisa entender que a procrastinação, que a sua procrastinação, ela não ocorre em tudo ou em todas as áreas da vida. Mas é muito mais do que simplesmente um problema de comportamento, aonde eu deixo para responder o e-mail depois, porque, como eu falei, ela envolve pensamentos, emoções e as ações. Se eu não lido bem com os meus pensamentos, eu vou ter modificações nas minhas emoções, e isso me leva a uma ação, ou não. Ou eu vou ter uma atitude que eu vou fazer o que precisa ser feito, ou não. Então veja como tudo isso é como se fosse uma pequena sementinha. A procrastinação, ela é uma pequena sementinha, tá? No qual eu vou plantar ela e daqui um pouco vem aquele brotinho de eu deixar as coisas para depois. Mas à medida que eu vou regando, que eu vou adubando, que eu vou dando mais alimento para essa sementinha da procrastinação, ela vai ficando mais forte. E aquela ideia de eu fazer mais tarde ou eu fazer amanhã, ela cresce forte, linda, sadia, como um hábito problemático. Tá? Bom, Ricardo, olha só. Todas as vezes que eu deixo para depois, eu me sinto bem. É verdade. Nós temos muitas vezes, e na maioria das vezes, um alívio imediato, tá? E até algumas sensações de esperança, não é? Quando eu deixo algo para depois, eu me sinto bem, falo assim, depois eu faço. Eu tenho certeza que você já sentiu algo assim, certo? Pensa aí, eu tenho certeza.
E são esses sentimentos, são justamente esses sentimentos de alegria, de alívio, de esperança, que reforçam as nossas decisões de procrastinar, fazendo com que essa decisão, essa ação, ela se perpetue. E aí eu vou procrastinar mais uma vez e mais uma vez. E com isso, o hábito da procrastinação, esse hábito péssimo da procrastinação, ele está instalado. Existem algumas pesquisas que falam, que apresentam resultados sobre liberação de neurotransmissores, por exemplo, dopamina, tá? A partir de situações onde eu procrastino. E a partir do momento que eu tenho essas sensações boas causadas pela procrastinação, quando eu uso uma frase como essa, farei isso mais tarde, eu libero neurotransmissores, eu tenho essa sensação de prazer e bem-estar, que faz com que eu reforce esse hábito, fazendo com que ele fique forte. E aí eu vou instalar um hábito muito ruim. Tá? Então, essas condições todas, elas envolvem as nossas percepções, os nossos pensamentos, as nossas emoções e a ação, a atitude. A partir do momento que eu escolho um caminho da procrastinação, o caminho de eu deixar para depois, de eu usar frases como eu farei isso mais tarde, eu estou reforçando comportamentos que não são bons, comportamentos que vão me levar a dúvidas, dificuldades e incertezas, tá? Porque procrastinar é mais do que uma simples atitude de eu não evitar fazer o que precisa ser feito. Ela envolve muitos e múltiplos fatores. E nós precisamos entender quem é esse ser procrastinador. Quem somos nós que, muitas vezes, optamos por procrastinar? Alguém poderia levantar a mão e perguntar, pô, Ricardo, mas procrastinar é tão ruim assim? Existem alguns comportamentos procrastinadores que podem até ser positivos, que podem até nos ajudar em algumas situações, tá? Então, sabe aquele momento que você vai ser reativo, que você vai falar o que você pensa daquela pessoa que está na tua frente? Esse é um bom momento para você, muitas vezes, procrastinar. E você entrar em guerra, e você entrar em batalha, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, tem alguns comportamentos procrastinadores que eles podem até ser positivos. Mas, quem procrastina, essa pessoa que procrastina, ela tem hábito de procrastinação que interfere na produtividade. E isso não é um comportamento apenas de adultos. Né? Idosos procrastinam, jovens procrastinam, adultos mais velhos procrastinam. Davi Augusto, fala, meu amigo. Quando a procrastinação, vamos dizer assim, em vez de procrastinar, você entra num ciclo de fazer as coisas demais. Vou dar um exemplo. Quando eu estava estudando para concurso, fiquei estudando ali uns 3 anos para aquele concurso, e entrei num ciclo, num ritmo ali que eu coloquei tudo agendadinho, então eu começava cedo, estudando o dia inteiro, de segunda a segunda, sem parar. Tanto que quando eu falo de prestar algum outro concurso, minha mulher já liga o alerta dela já, né? Porque eu não saía, não ia para casa do sogro, não passeava, não fazia nada, só estudava. Então aquilo ali virou minha vida. Isso dali já, eu acho que passa a ser algo ruim
não seria? Ou como lidar com isso? Uma palavra: equilíbrio. Equilíbrio. Agora, é lógico, quando a gente tem um desafio grande como esse, passar num concurso, passar num vestibular, fazer uma prova de Ironman, fazer uma maratona, a gente precisa um alto nível de dedicação. Tá? E nisso tem um ponto que é extremamente fundamental. Tá? Para você passar num concurso, você vai ter que estudar muitas horas. Vai levar um tempo aí, dependendo de alguns concursos, tem tempo para você ser aprovado, né? Onde você leva 4, 5 anos. E se você não se dedicar 10, 12 horas por dia, o outro vai se dedicar. Ele vai passar. Então, aí são prioridades. Mas você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter o teu tempo de estudo, porém você precisa ter o teu tempo com a família, você precisa ter o teu tempo de relaxamento, você precisa fazer exercício, porque tudo isso funciona em cadeia. Então, se você quer aprender, se você quer reter a informação, você vai precisar ter um tempo bom de sono. E aí, então, tempo é hora, é tempo mesmo de sono para você passar a informação da memória de curta duração para de longa duração. Então, não tem jeito. Ou você tem equilíbrio, tá? E aí não é uma questão de que você está procrastinando sair jantar com a sua esposa. É que você está priorizando os estudos, tá? E aí, assim, não está saindo, não é uma questão de procrastinar, é que você tem as suas prioridades. Agora, você precisa olhar para as suas metas e você precisa dividir isso muito bem nas caixinhas do que você precisa fazer. Então, o estudar é uma prioridade, mas você ter um momento com a família, ter um momento de relaxamento, ter tempo de sono, também tem a sua hierarquia nas prioridades. Então, é o equilíbrio, entendeu? Não sei se eu consegui responder, mas você precisa ter equilíbrio nas suas ações e atitudes para conseguir chegar no teu objetivo, tá? Porque lembrem-se, nós temos uma meta maior, um objetivo, né, grande, e nós vamos dividir esse objetivo em mini metas, onde eu vou olhar para cada parte do que eu vou fazer para chegar lá. E aí eu vou eleger as prioridades dentro de cada uma das minhas caixinhas para conseguir atingir o meu objetivo. Então, aí eu não sei se seria muito bem a procrastinação, mas você ter equilíbrio, tá? Mas é um bom exemplo, né, das dificuldades do nosso cotidiano. Então, praticamente, todos nós temos pelo menos um grande desafio sério para enfrentar. Passou, voltou. Nós temos um desafio sério para enfrentar a procrastinação. E todos nós somos diferentes. Nós procrastinamos por motivos diferentes, e especialmente de maneiras diferentes. Algumas pessoas simplesmente elas adiam algumas decisões ou fazer algumas tarefas simplesmente porque não vão ter garantia de sucesso. O exemplo do menino que falou comigo. Outros encontram maneiras mais criativas de adiar tarefas desagradáveis. Então, ao invés de eu ir para a academia, que para alguns é uma tarefa desagradável, marca uma pizza com os amigos. Por quê? Porque os amigos convidaram para uma pizza e aí é muito melhor eu comer uma pizza com os meus amigos do que eu ir para a academia puxar ferro. Entretanto, as formas mais duras e persistentes de procrastinação, elas acabam sendo um problema muito sério, tá? E isso acomete muita gente no Brasil e no mundo. E, especialmente, para algumas pessoas que têm baixa autoestima, especialmente relacionada com desempenho.
em como eu vou me sair. Então, algumas pessoas elas precisam ter um bom desempenho, se sair bem na tarefa que elas fazem, qualquer que seja a sua tarefa, para que a autoestima fique elevada. E isso, quando ela não consegue desempenhar bem a sua tarefa, a autoestima cai e ela deixa de fazer a tarefa, muitas vezes, por medo de não conseguir. Então, ao longo da minha vida, eu não conheço ninguém que opte pelo hábito de procrastinar, porque isso não é uma opção. Isso não é uma opção. As pessoas não têm a opção de, eu vou procrastinar porque eu quero. Isso normalmente ocorre de maneira inconsciente. Isso seria a mesma coisa que a Natália, tá aí, Natália, a Natália optar por ter comportamentos ansiogênicos, de ansiedade, ao invés de comportamentos saudáveis, emocionalmente saudáveis. Ninguém faz esse tipo de escolha. Porque não é a gente que escolhe esses comportamentos. Simplesmente nós construímos isso, tá? Essa tomada de decisão, porque essa escolha ela vai acontecer quando nós compreendemos que podemos tomar uma decisão de fazer agora ou de fazer depois. Eu preciso entender que o que precisa ser feito não pode ou não deveria esperar. Então, veja, como você percebe, escolher mudar, escolher fazer agora e não farei depois, né? Fazer depois, é responsabilidade simplesmente sua, de usar todas as estratégias que eu estou e ainda vou ensinar. Na última aula vai ter muita coisa legal. Hoje já vai ter uma bacana, tá? Para usar essas estratégias e mudar. Lembra disso. Escreve, anota, marca. Toda mudança, ela é um processo. E não é algo que se faz de maneira isolada. Então, não adianta nenhum de vocês aqui, e eu me incluo, achar que a gente consegue mudar os nossos comportamentos simplesmente porque é da minha vontade. Eu vou precisar reforçar áreas da minha vida. Eu vou precisar construir processos para que eu pare de beber achando que eu vou dormir melhor, para eu parar de fumar, para eu deixar de ser sedentário, para eu parar de procrastinar alguns comportamentos. Nada funciona de maneira isolada. E se vocês bem lembram da mentoria passada, os nossos comportamentos, e da primeira mentoria, os nossos comportamentos, eles funcionam em cadeia. Então, se você quer ter um comportamento que não seja de procrastinar, eu preciso criar esse hábito da procrastinação. Por quê? Como eu já falei, a procrastinação ela pode ser um hábito automático. E você tem esse hábito automático? Levanta a mãozinha aí. Quem já está com um hábito automático de procrastinar qualquer coisa? O Rodrigão já... Eu. Um hábito automático. Procrastinador diagnosticado, né? Não importa o quê. Né? Algum comportamento, olha lá, eu aqui, ó, eu. A Laiana também, eu. Nós temos comportamentos procrastinadores. Não importa o que seja. Né? A gente tem. Mas, por sorte, eu não acredito em sorte, né?
na verdade, com algum esforço, nós podemos mudar esse comportamento contra a procrastinação. Veja, nós podemos mudar, por exemplo, pensamentos negativos, desenvolver tolerância ao desconforto. E aí, quem desse grupo aqui corre, sabe o quão importante é para evoluir na corrida você conseguir tolerar o desconforto, não é mesmo, Rodrigo? Francisco, você precisa tolerar o desconforto. Com certeza. Aquela subida desgraçada que você olha e fala assim, cara, como é que eu vou subir isso? Você sobe. Você precisa tolerar o desconforto. E sabe o que é o louco disso tudo? É que a procrastinação, parar de procrastinar, é tolerar o desconforto de você fazer o que você precisa naquele momento. A gente precisa desativar a procrastinação, especialmente prevenir a recorrência desses comportamentos. Bom, eu vou dar um exemplo prático, bem prático. Quando eu fiz o doutorado, e eu tenho um amigo que a gente estudou junto, nós produzimos alguns artigos, eu e ele, que foram publicados em revistas científicas boas, revistas científicas internacionais, e quase todos os artigos que ele começou escrevendo, tá, ele optava por iniciar de uma maneira. Enfim, a gente, né, quem escreve tem as suas opções de como começar os textos, como começar a análise das informações, enfim. Eu sempre gosto de começar escolhendo a revista. E aí eu escrevo o texto baseado na revista, eu direciono. Isso diminui a chance, mitiga muito a chance de eu não ser aceito o artigo na revista. E o que acontecia com esse meu amigo? Eu não vou falar o nome dele, porque ele vive nas minhas redes sociais aí. Depois de um tempo, que ele começava assim, um tempo bem curto, uma semana, duas, que ele começava a escrever, ele chegava assim, cara, Ricardo, olha só, e se eu tivesse começado de outro jeito? E ele parava, aquilo dava um bloqueio criativo, bloqueio, sei lá do que nele, e ele não escrevia mais, isso era muito comum, e eu já sabia que isso acontecia com ele. E sempre que ele vinha com essa, eu falava, deixa para mim que eu vou dar uma lida no texto. E aí eu ficava 2 semanas com o texto, às vezes 1, 2, cheguei a ficar um pouco mais até, e depois eu devolvia para ele. Porque é o jeito que eu criei de fazer com que ele parasse de ficar com essa ideia de se eu tivesse começado de outro jeito e ficava a cabeça num looping, né, de preocupação, de como seria se tivesse feito diferente. Então, esse é um exemplo de como esse hábito automático de procrastinar nas nossas tarefas, ele pode fazer a gente parar, bloquear. Isso é uma escolha. E eu preciso mudar esses hábitos de por que eu comecei assim? Mas será que eu vou ter resultado? Essa dúvida na escolha sobre o caminho que eu vou seguir, isso pode gerar grandes dificuldades em produzir, em eu ser produtivo. Como eu falei, a dúvida paralisa. Isso é muito diferente quando não se cria dúvida na escolha. É muito diferente. Eu não tenho dúvida nas opções que eu vou fazer. Eu vou fazer essa escolha e eu vou. Quando eu consigo mudar essa forma de pensar, quando eu consigo mudar essas minhas experiências, fazendo com que elas sejam diferentes, optar com um caminho sem nenhuma sombra de procrastinação, isso modifica completamente a minha produtividade. Nesse caminho que você optou, que não tenha nada para você procrastinar, o comprometimento, a disciplina e a persistência, elas contam muito.
Especialmente, elas contam muito para acabar com esses comportamentos procrastinadores. Então, para mudar o hábito da procrastinação, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter comprometimento e, especialmente, persistência. Porque muitas vezes nós procrastinamos por desistência, por eu não achar que eu consigo e aí eu vou deixar para depois, porque eu tenho dúvidas. Então, nós precisamos mudar esses comportamentos, porque isso funciona num ciclo. A procrastinação, ela é um ciclo maravilhoso, maravilhoso. E ela tem muitas causas. Como qualquer outro fenômeno psicológico, porque é complexo, né? É um fenômeno complexo, a procrastinação ela é o produto final de muitos fatores. Se eu tenho déficits em algumas habilidades, tá? Então, gerenciamento de tempo, de eu ser assertivo no que eu faço, aqui entra um ponto importante de gerenciar o tempo. Muitas vezes nós temos dificuldades em dizer não. Rodrigão, abre a câmera aí para mim e fala se você tem dificuldade em dizer não. As pessoas chegam lá e, Rodrigo, pode fazer isso? Sim. Pode fazer isso? Sim. Quem mais aqui é como eu, que tem dificuldade em dizer não? Eu tenho dificuldade de dizer não. Nossa, impressionante. Mas Eu também. eu acho que é muito decorrente dessa, é o que você acabou de falar, né? Você falou da autoestima relacionada com a percepção que a pessoa tem de si, do desempenho, né? Eu tenho muito isso, né? De assim, eu fico fabulando vários cenários para fazer uma coisa, aí eu me desgasto tanto fabulando essas pseudo-estratégias para resolver essa coisa, que eu decido tomar a decisão mais fácil, que é desistir de todas elas. Aí eu me saboto, porque é constante que eu tenho me sabotado. Né? É um processo de autossabotagem, é terrível. Exato. E aprender a dizer não é libertador. Aprender a dizer não para algumas coisas, quando a gente tem essa condição, né, no nosso trabalho, enfim, é libertador. Porque a gente se envolve demais e a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas ou não completando as tarefas, porque vão surgindo demandas e a gente deixa de fazer algo importante e aí vai tendo mais uma tarefa e eu vou deixando ela para depois e vai tendo mais uma tarefa. Então a gente também precisa, quando possível, aprender a dizer não, né? Porque a gente se compromete demais com muitas coisas e acaba isso contribuindo com a procrastinação. Mas isso não é a causa apenas da procrastinação. A combinação da forma como o nosso cérebro ele processa as informações, os nossos sentimentos que nós temos, com como a gente tem a nossa autoestima, com o nosso a forma como a gente se percebe, a maneira como a gente pensa, tudo isso se associa. Quanto mais nós tentamos entender sobre os fatores que causam a nossa procrastinação, mais bem equipado a gente vai estar para começar a lidar melhor com isso. Então, para eu conseguir entender esse ciclo da procrastinação, o autoconhecimento é extremamente importante para eu saber o que eu preciso ter e fazer para arrebentar, espancar, destruir a procrastinação. Mas nesse ciclo da procrastinação, o autocontrole e a motivação, eles têm a sua importância. Né? Quando a gente fala sobre isso, muitas vezes nós expressamos como sendo uma questão de motivação. Eu não estou motivado para treinar hoje. Não estou com vontade de varrer a casa.
não estou me sentindo inspirado o suficiente para trabalhar naquele paper agora. Né? Mas veja, os procrastinadores, às vezes, eles sentem motivação. Acontece que a sua motivação para concluir uma tarefa, ela aumenta à medida que o prazo para ela se aproxima. Olha que coisa maravilhosa. A partir do momento que o prazo que eu tenho para entregar um relatório de uma bolsa é à meia-noite de hoje, daqui a 2 horas eu vou estar altamente motivado para terminar o relatório. Por quê? Porque o prazo está se extinguindo. Tá? E isso é um fenômeno que se chama desconto hiperbólico. É um negócio maluco. Tá? Isso é causado por uma tendência de a gente se concentrar no que está bem ali, na nossa frente, no que a gente precisa fazer naquele momento, com os prazos. Bem como na nossa dificuldade em adiantar algumas gratificações. Então, veja, se eu sei que eu tenho um relatório para fazer daqui uma semana, por que eu vou deixar para fazer uma semana se eu tenho tempo para fazer ele agora? Mas sabe o que acontece na nossa mente? A gente deixa para depois, para ter aquele prazer desgraçado, aquela recompensa do momento de dizer assim, eu consegui. Justo, ó, viu? Eu consigo. Eu faço. Eu me sinto bem. E isso é um problemão. Bom, os seres procrastinadores, eles também têm uma dificuldade muito grande em gerenciar contratempos e tendem a desistir quando se deparam com alguns problemas, aquilo que o Rodrigo falou. E isso ele é causado muitas vezes pela falta de confiança, de que você consegue resistir a algumas distrações ou resolver os problemas e atingir seus objetivos. E também é um grande obstáculo isso tudo para o autocontrole e a motivação. Por quê? Porque a confiança baixa, ela destrói com o meu autocontrole, com o meu controle emocional e qualquer motivação que eu queira para fazer alguma tarefa. Então, a gente tem algumas dificuldades quando a minha autoconfiança diminui. Veja, nós somos também influenciados muito pelos nossos objetivos. Cada vez que a gente percebe, tá? Que, por exemplo, eu estou querendo emagrecer, mas eu vou lá e vou comer um pacote inteiro de bolacha recheada, né? Isso é algo muito ruim. Por quê? Porque isso muda as minhas percepções, isso muda a minha confiança, a gente reconhece que fez uma escolha ruim, e aí na mentoria passada eu falei sobre esses comportamentos e o efeito rebote que a gente tem logo após. Por isso, é muito importante que a gente desenvolva um automonitoramento, aonde eu vou reconhecer os meus comportamentos, eu reconheço essa minha necessidade de mudança, tá? E eu vou tentar fazer diferente. Todos nós temos momentos em que a gente não nos monitoramos bem, né? Onde a gente acaba deixando passar algumas situações. Agora, as pessoas procrastinadoras compulsivas, isso é algo rotineiro. Elas não se monitoram, tá? E aí a procrastinação, ela surge. Ok, turma? Então, autocontrole e motivação tem o seu ponto que é necessário a gente ter atenção. Mas não só isso. Nós também precisamos aprender a lidar com as nossas emoções negativas.
Os procrastinadores, muitas pessoas preferem fazer o trabalho depois, porque é um misto de sentimentos que a pessoa tem, de eu começar a tarefa e ter incerteza, de eu ficar nessa letargia, tá? Para ver o que vai acontecer. Então, quando se trata de sentimentos, os procrastinadores estão muito mais focados no momento. Como eles se sentem agora, do que como vai ser depois. Porque todo ser procrastinador, ou em todo momento que nós procrastinamos, nós buscamos esse resultado imediato. Nós não queremos saber do que vai ser mais tarde, da sensação de bem-estar ou mal-estar que eu vou me causar, das emoções positivas ou negativas. Simplesmente o que eu quero é o prazer imediato, instantâneo. Tá? Então, nós vemos as tarefas como muito mais aversivas do que a gente deveria. Eu olho para o exercício e penso, não, meu Deus, é muito ruim. Eu olho para o livro que eu tenho que ler e falo assim, não, eu não vou ler esse livro, é uma leitura muito chata, e eu vou deixar para depois. É exatamente isso que a nossa mente faz conosco. Muda a nossa percepção para fazer com que a gente deixe para depois. Então, o nosso cérebro, ele é muito bacana. Ele cria, muitas vezes, emoções negativas, mais fortes do que a capacidade que eu tenho de lidar com ela, para procrastinar, para fazer com que esse sentimento eu deixe para depois. Então, nós temos e precisamos aprender a lidar com as nossas emoções negativas. E aí? Meditação, relaxamento, leitura, técnica de respiração, tudo isso ajuda a gente a melhorar as nossas emoções. Nós precisamos criar estratégias para lidar melhor com as nossas emoções, tá? Para que a gente não sofra esses problemas causados pela procrastinação. Pergunta de prova valendo 10 pontos. Quem está aqui sabe ou se conhece o suficiente para conseguir relaxar? Não. Eu não. Eu tenho muita dificuldade. Essa coisa da preocupação, e às vezes você está mais preocupado para aquilo que você tem que fazer, ou aquilo que na tua imaginação, na tua fabulação, os outros vão te cobrar. Por exemplo, às vezes eu tenho esse hábito de ficar projetando pessoas que até existem, certamente, né? Mas que vão reagir às coisas que eu quero fazer. Eu crio personas que às vezes as próprias pessoas não têm, né? E como é que isso volta para mim, né? Então aí além de eu ficar fabulando 1000 cenários do que eu vou fazer, eu fico fabulando às vezes o que os outros diriam, certo? Então isso tudo atrapalha, né? Isso tudo deixa a cabeça é um workaholic, assim, você fica né? É um HD que fica girando e o que você fala O tempo todo. essa coisa que você falou de saber se né? Você usou uma expressão aqui que eu achei bacana, que é esse auto-monitoramento, né? É uma coisa que eu, assim, passo longe, não sei o que é, na verdade. Eu nem sei o que é, no sentido de nunca ter exercitado isso. Mas o que é auto-monitoramento? Quer dizer, Sim. por aí você já decorre, né? Quem é esse cara, né? O cara mal se conhece, já tá ficando velho e mal se conhece. Mas isso não é um privilégio só seu. Tá? Então, conseguir relaxar, conseguir técnicas que funcionem para mim, para ti, para o Escoton, para o Francisco, para a Natália, é difícil. Não existe uma fórmula mágica, não existe um número cabalístico ou um exercício que funcione para todos.
Mas é o autoconhecimento. É o saber o que eu faço para conseguir relaxar. Do mesmo jeito que você precisa criar estratégia para se autorregular, para se auto-monitorar, você precisa criar estratégia para auto-relaxar. O que você faz para conseguir liberar a sua mente. A corrida, eu tenho certeza, que é algo que te cansa fisicamente, mas que alivia mentalmente. Então, é uma estratégia que eu tenho certeza que você usa ela para relaxar. Tá? Já Algumas usei pessoas hoje, fazem já. yoga, ótimo. Algumas pessoas fazem yoga, outras fazem musculação, alguns correm, né? E isso nós precisamos para conseguir equilibrar as nossas emoções. Mas você falou uma coisa que tem a ver muito com o próximo tópico, que é visualizar o futuro. Muitas vezes nós não somos gentis conosco. Né? Por quê? Porque pensem aí comigo. Tá? Vamos ver. Alguém já saltou de paraquedas aqui? Eu não. Rodrigão, Não. Nem sem paraquedas. nem com paraquedas, nem sem. Né? Eu tenho vontade. Tenho vontade. Ainda me faltou. Tenho vontade, mas não tenho coragem. Então, exatamente. Né? Mas sabe por que a gente não tem coragem? Porque a gente não é gentil conosco. Porque a gente fica visualizando o futuro. Eu fico pensando como é que vai ser eu chegar lá naquela porcaria daquele avião, olhar para baixo e eu tô com uma mochila nas costas que alguém colocou um paraquedas e disse que está bem dobrado e eu vou saltar. Então, na verdade, o nosso cérebro ele cria essa previsão do futuro. E o quão assustador é, por exemplo, pular de um paraquedas. O que alguém pode achar ou pensar de mim porque eu saí no carnaval vestido de mulher? E aí vão dizer que... Né? E a gente fica, não, eu não vou sair, não vou botar essa roupa, porque senão as pessoas... Porque a gente cria essas Ricardo, imagens. Oi. eu tenho uma coisa, cara, que assim, eu não me sinto confortável quando eu viajo de avião. Eu fico, assim, desconfortável. E eu te juro que é a primeira coisa que eu penso quando eu entro no avião. Eu fico assim, cara, será que essa bosta vai cair hoje? E eu não fico confortável. Enquanto eu não pousa, eu não fico confortável. Eu tento dormir, mas não consigo. Mas isso não é um privilégio só teu. Tenho certeza que tem muito mais. Assim como você, eu sou assim. E vou te falar que, cara, tem ano que eu viajo muito de avião. Muito, muito, muito. Agora com a pandemia diminuiu demais. Mas teve ano que eu não sei quantas vezes eu viajei de avião de tantas vezes que eu viajei. Teve mês que eu viajei 2 vezes. E nenhuma delas eu sento naquele lugar e me sinto confortável. Porque para algumas pessoas é normal, para outras não. Tem gente que não se sente bem viajando de ônibus. Né? E aí a gente fica pensando, mas o que a gente pensa? Começa a tremer, o que a gente pensa, vai cair. Esse avião vai cair. E aí como é que vai ser? Né? Então a gente cria isso, e é claro, tem todo um instinto de sobrevivência, de luta e fuga, né? Que está relacionado a isso. Mas esse nosso simulador aqui de futuro, ele nos causa muitas limitações. Tá? Acontece que os simuladores de futuro das pessoas que procrastinam são muito mais potentes, fazendo com que dificulte essa escolha do que eu vou fazer, da escolha de eu fazer o que eu preciso fazer naquele momento. Porque eles estão mais preocupados com o que estão fazendo no momento e menos preocupados com o futuro. Então, eu vou fazer isso? Não. Vou fazer outra coisa e vou deixar isso para depois. Porque eu não estou preocupado com o futuro, eu estou vivendo o momento. E aí, esse é um problema. E o resultado disso tudo é priorizar, tá? O que não é importante com base naquilo que eu quero deixar para o futuro. Um outro ponto que a gente tem que ser pontual, tá? É sobre as nossas ideias
irrealistas sobre o tempo que a gente tem. Você sabe em que mais o nosso cérebro ele é ruim? Além de que ele nos prejudica? Além de ele fazer a gente imaginar o futuro, tá? É de estimar o tempo. Porque nós não temos a menor ideia, muitas vezes, de quanto tempo a gente leva para fazer as coisas. Mesmo quando o Waze, o Google, diz que a gente vai levar 10, 15 minutos para chegar 1 hora em tal lugar, a gente chega atrasado porque a gente esquece de levar em conta algumas coisas, né? Do tempo que eu levo para chegar no carro, do tempo que eu levo para sair do carro até chegar no ambiente que eu preciso, né? De conseguir achar um lugar para estacionar o carro. Então, a gente não é muito bom em calcular tempo. E aí, os nossos planos de aparecer mais cedo, de chegar no horário, acaba sendo um problema, porque a gente não consegue criar essa lógica de tempo. Assim como a gente subestima, a gente superestima o tempo, especialmente quando a gente tem que fazer algumas coisas, tá? E isso é um ciclo. Tudo é um ciclo. Então, nós vamos procrastinar porque a gente quer evitar nos envolver em uma tarefa que é intensa. E isso nos traz de volta a maneira como as emoções elas mantêm a nossa procrastinação. Então, quando eu estou superestimando algum tempo, algumas situações, isso faz a gente ter uma sensação, faz a gente se sentir oprimido por conta do tempo. E o tempo, ele é um poderoso aspecto para nos fazer procrastinar. Mas, por último, e não menos importante... Isso aí vai um pouco no sentido de... Fala. Um pouco nessa falta de lógica da gente achar que o tempo está consumindo a gente, que o tempo está indo... Que o tempo está correndo, né? Aquelas coisas, né? Às vezes eu estou aqui tentando fazer e estou há 2 horas, embora eu saiba que tem a ver com organização, mas organizar melhor, né, as tarefas, mas essa coisa de que o tempo você está perdendo, entre aspas, perdendo tempo. Sim. E isso é especialmente verdadeiro para aquelas pessoas que falam assim, meu Deus, o relógio está mudando, passa muito mais rápido hoje do que antigamente. Não, o tempo é o mesmo. Acontece que a gente se envolve com muitas coisas. E aí a gente tem que fazer muitas tarefas. E aí o dia deveria ter 25 horas, 26, 30 horas. É porque antigamente a gente se envolvia com menos tarefas, né? A gente tinha mais tempo, por exemplo, para responder algumas situações, algumas tarefas, e acabava tendo mais espaço entre as tarefas. Quer ver um engano? O WhatsApp colocou aquele acelerador de áudio, né? Para nos ajudar. Não! Ele colocou o acelerador de áudio para a gente escutar mais áudio. Porque eu não vou diminuir o tempo do meu áudio para você, Rodrigo. Eu vou manter os áudios de 3 minutos. Você que se vire escutando mais áudios em menos tempo. E o nosso tempo vai diminuindo, porque eu tenho mais tarefas. Lembra quando... Você é muito mais jovem do que eu, né? Não pegou a fase do fax? Né? Tem gente aqui que é bem jovem que nem conhece o fax. Antes do fax tinha carta. Tem gente que eu tenho certeza que nunca mandou uma carta. Você mandava a carta demorava dias para chegar, né? Aí chegava, a pessoa respondia, demorava dias para chegar. Depois veio o fax. Você escrevia, mandava, né? Tinha pelo menos ali 2 minutos para passar o fax para chegar do outro lado. Hoje em dia tem o e-mail, né? Que é just in time. E agora tem o WhatsApp, embora tenha, antigamente já tinha, né, ICQ, o Messenger, enfim. Mas o nosso tempo vai nos consumindo.
tá? Eu peguei esse costume e quando eu estava estudando para concurso, os vídeo aula, eu sempre assistia em velocidade dobrada, 2.0, às vezes até mais. Claro. Se fosse um conteúdo que eu estava revisando, né? E hoje até a minha mulher às vezes briga comigo porque às vezes mesmo no momento de lazer, quando eu vou assistir um filme qualquer ali, eu coloco no acelerado, coloco 1.25, 1.5, para mim, vamos dizer assim, na minha mente, otimizando o tempo, né? Sim. Mas será que realmente está? Né? Será que isso é uma otimização? Será que está funcionando? A gente melhora esse nosso ouvido para a escuta dos vídeos, é claro. Mas, enfim, será que funciona? Mas esse tempo, ele nos leva a esse último item, que faltou o M maiúsculo, mas que não é menos importante. Muitos de nós esperamos o momento perfeito. Vou esperar a segunda para começar a fazer exercício, não é? Quem aqui já fez isso? Quem aqui já fez isso? Vou começar a dieta na segunda e já que eu vou começar a dieta na segunda, vou começar a fazer exercício na segunda também. Muitos de nós esperamos uma coisa que chama momento perfeito. O momento perfeito é quando não estamos cansados, não nos sentimos inspirados, não há nada melhor para acontecer, há um senso de urgência motivador e temos todos os materiais que precisamos para concluir a tarefa. Esse é o momento perfeito. A gente está bem, está tudo certo, tem tudo o que precisa. Mas veja, por outro lado, a verdade é que a gente está cansado, não tem vontade de fazer. Há várias coisas que precisam ser feitas e até coisas mais divertidas para fazer. Também não temos tempo suficiente para concluir a tarefa inteira hoje. Mas mesmo que tudo isso seja verdade, isso não significa que eu não devo começar. A maioria das nossas tarefas, elas podem ser divididas em partes do mesmo jeito que os nossos objetivos. E aí, se eu dividir elas em partes, eu vou fazendo aquilo que é importante para o momento. Então, você pode começar fazendo algo daqui a pouco. Depois que terminar a mentoria, pode começar a fazer algo. Sabe por quê? Porque o momento perfeito é um unicórnio. O momento perfeito é um unicórnio. Não existe momento perfeito. Perdão, é simples assim. Se sua meta é começar a fazer exercício, começar a fazer alongamento, baixa um vídeo no YouTube e vai fazer exercício de alongamento. A chance que você tem de encontrar um momento que não esteja cansado para fazer exercício, aquele momento perfeito, pode não acontecer. E aí, se você quer realmente atingir as metas que você colocou no seu caderno de exercício, seja honesto consigo mesmo. Reconheça que o universo, que Deus ou o ser superior que você queira, não está lá em cima preocupado em te dar aquele momento ideal. Não é isso. Não é isso o que você precisa. Não espere você não ter mais nada para fazer. Por quê? Porque o momento perfeito não existe. Perceberam uma coisa? Todos esses 5 tópicos, eles não trabalham separados. A partir do momento que você consegue ter o seu autocontrole, lidar bem com a sua motivação e a disciplina, você consegue controlar e regular suas emoções, você consegue olhar e visualizar o futuro de uma maneira mais agradável, palatável, gentil. Você consegue ter ideias reais sobre o teu tempo.
e você não espera o momento perfeito, você vai fazer o que você precisa fazer no momento que você tem que fazer. Então, isso é um ciclo. Nada disso funciona em caixinha estanque separada. Tudo isso é um grande conjunto de elementos que vão te ajudar a sair do seu comportamento procrastinador para qualquer coisa que você quiser. Então, Ricardo, e se eu mudar só essa ideia do momento perfeito e eu começar a fazer as coisas? Como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar em cadeia. E os outros comportamentos virão junto com esse. A partir do momento que eu regulo as minhas emoções, os meus pensamentos, eu vou fazer, eu vou ter vontade para fazer. E aí, eu não vou esperar o momento perfeito, simplesmente eu vou fazer, ok? Então, tem todo esses pontos aí para a gente melhorar, para a gente crescer, deixando de procrastinar. Mas olha, a procrastinação, como eu falei, ela vai muito além do que simplesmente esses nossos comportamentos. O nosso cérebro ele tem um componente extremamente importante no gerenciamento dos nossos comportamentos procrastinadores. Ela está associada à procrastinação a algumas atividades no nosso córtex, né? Nosso córtex pré-frontal, onde a gente toma algumas decisões, né? O nosso córtex fica bem na frente, aqui atrás, aqui embaixo. É onde a gente toma as nossas decisões, aonde a gente tem ações consistentes, aonde a gente se envolve com atividades, tá? Com planejamento de longo prazo. E essa combinação de eu escolher as ações, de eu ser consistentes com os meus valores e eu ter esse planejamento de longo prazo, essa combinação, ela faz com que a gente sinta mais satisfação no que estamos fazendo, tá? Então, ser consistente nos meus valores, eu ter planejamento de longo prazo, escolher bem as ações faz com que eu tenha satisfação maior, tanto de curto, de forma imediata, ou de longo prazo, tá? A partir das metas que eu consigo atingir. A procrastinação, ela também é influenciada por outras áreas do nosso cérebro, tá? Então, a procrastinação ela está associada à interação de algumas áreas, tá? Que estão relacionadas com a tomada de decisão. Quando a gente toma uma decisão, por exemplo, eu vou escolher comer brócolis, tá? Vou comer o brócolis ao invés da lasanha. Eu vou escolher fazer a tarefa que eu preciso ao invés de procrastinar. Tomada de decisão. Eu vou escolher lá no buffet de sobremesa o pudim ou a salada de fruta. Tomada de decisão, né? Quem é que vai no pudim? Quem é que vai na salada de frutas? Tomada de decisão. Pudim tem proteína, né? Eu vou no pudim. Pudim tem proteína. Não, eu não sou fã de pudim, não. Eu ia na salada de fruta mesmo. Só porque é pudim, então, né? Tipo assim, o Chico balanceado. Pô, essa aí é sobremesa das antigas. Aí pesou, hein? Aí pesou. Então, tomada de decisão. Tá? Tomada de decisão. E sabiam que muito da nossa tomada de decisão, de eu fazer boas escolhas, de eu ir para o brócolis ou ir para a lasanha, de eu fazer o que eu preciso fazer e de eu deixar para depois, está relacionado com o nosso estresse, com o nível de estresse.
Nós temos um lugar no cérebro que chama amígdala, que não é só as amígdalas, né? Mas nós temos lá no meio do cérebro um lugarzinho que chama amígdala. E ela muda, ela ativa, tá? Quando ela é ativada, ela muda o nosso foco do futuro, tá? E aí, quando eu vou fazer as escolhas, se eu estou estressado, a escolha não vai ser, no meu caso, pelo saudável. Vou no pudim. Por quê? Porque aquilo ali vai me satisfazer mais. E o estresse causado pela procrastinação ativa também esse local no cérebro. E aí a gente acaba nos concentrando mais no que é bom para o momento, mesmo que isso cause problemas no futuro. Então tem coisas, meu povo, que por mais que a gente queira, o nosso cérebro ele vai nos dar uma opção. Assim como Deus, ou o ser superior que você acredita, deu o livre-arbítrio, o nosso cérebro também dá. O problema é que aquilo que o Rodrigo falou é muito verdade. A autossabotagem, ela acaba conosco. E aí eu olho para o pudim, olho para a salada de frutas. É claro que a salada de frutas é mais saudável, mas em função do estresse, em função de uma dificuldade que eu tenha de lidar com alguma situação, a neurociência explica. A amígdala vai ser ativada e eu vou fazer umas escolhas que não são tão boas, ok? Então vejam como isso tudo é complexo e para mudar, eu preciso ter um ciclo de ação. Eu preciso dominar os meus sentimentos. Nós precisamos criar condições, tá, para eu equilibrar os meus sentimentos. Usando relaxamento, usando meditação. Por quê? A partir do momento que eu domino os meus sentimentos, que eu domino as minhas emoções, eu consigo criar bons pensamentos. Eu vou conseguir ter condições emocionais de saber quais são os pensamentos bons que eu devo seguir e o que eu faço com os pensamentos ruins. Porque nós temos um anjinho e um diabinho. O anjinho fica falando o que eu tenho que fazer de bons comportamentos, de fazer agora, de não deixar até depois, de comer a fruta, e o diabinho, né, ou um gremlin, um troll, fica ali dizendo, não, faz isso, faz aquilo outro. E aí, essa conversa me leva a uma ação. Essa ação é o meu comportamento, de fazer agora e deixar para depois a minha escolha, que é influenciada pelos meus pensamentos. E os meus pensamentos, eles são influenciados pelos meus sentimentos. Eu preciso conseguir administrar esse ciclo para que eu consiga efetivamente lidar com a procrastinação. E isso não se aplica só à procrastinação. Para muitas outras coisas e áreas da nossa vida, esse ciclo é extremamente verdadeiro e importante. Eu conseguir lidar com sentimentos, pensamentos, para ter uma ação adequada, na busca de ter uma mentalidade correta. A mentalidade correta é só uma. É só uma. Eu preciso estabelecer... Estabelecer se eu me acho, não, está errado ali, tá? Eu preciso estabelecer a mente, tá, de vencedor. Eu preciso criar um padrão de excelência para mim. Cada um de vocês precisa criar o seu padrão de excelência que vai te levar a um desempenho em alto nível. Então, nós precisamos criar esse padrão de excelência. Definir um nível alto de expectativa para si mesmo, tá? E também você precisa estar ciente de quais são essas expectativas, para que você construa essa mentalidade. Veja, a partir do momento que eu consigo ter uma cabeça voltada
para a excelência, para o que é melhor, eu vou conseguir promover longevidade em várias situações. Tanto nos meus objetivos, porque se eu tenho uma mentalidade de vencedor, eu não vou desistir até chegar lá e eu vou fazer o que precisa ser feito. Uma mentalidade de vencedor me dá uma longevidade na minha carreira, no meu trabalho, na minha busca por ser melhor. Por quê? Porque eu vou fazer de tudo para ser o melhor possível no que eu faço. Então, nós precisamos entender isso. A mentalidade de vencedor vai fazer eu lidar de maneira correta com as distrações. Porque o mundo está projetado para nos distrair, não é mesmo? Tudo que a gente tem, fone, celular, TV, tudo está projetado para nos distrair. Mesmo quando falo assim, os livros, né? Antigamente as pessoas liam mais. Talvez sim. Hoje a gente fica mais tempo aqui do que lendo. Mas antigamente o livro era uma forma de distração. Então existem meios de distração desde muito tempo. Mas hoje os eletrônicos estão aí para acabar com o nosso foco. E quando eu tenho uma mente de vencedor, lembra, vencedor não é ganhar o jogo, enfim, é eu estar com uma mente pronta para a excelência. Eu vou diminuir as distrações, eu vou aumentar o meu foco. Eu vou conseguir priorizar mais o que é importante. Há muitas coisas que a gente negligencia porque a gente acaba não colocando como prioridade na nossa vida. Tá? E isso também tem uma relação muito grande com a paciência. Nós não podemos ter tudo de uma vez. Tá? E a força mental, ela nos ajuda muito com isso. E a paciência é um componente extremamente importante para eu conseguir chegar lá. E é lógico, a mentalidade de um vencedor, ela vai me dar uma maior satisfação com a vida, vai me permitir diminuir estresse e ansiedade. Tá? Embora a interpretação que se dá para a mentalidade de vencedor esteja pensando na medalha de primeiro lugar, mas não é essa. Né? A mentalidade de vencedor é aquela que a gente constrói para conseguir ter excelência, fazer aquilo que precisa ser feito da melhor forma possível. E aí, turma? Todo mundo com a cabeça de vencedor? Estamos no caminho. Trabalhando. O importante não é a velocidade. O importante é não parar. O importante é crescer sempre. Então, temos aí um desafio fim da procrastinação. Eu vou passar duas perguntas depois, no próximo slide, se não me engano, aonde vocês vão responder essas perguntas para melhorar o autoconhecimento. Rodrigo, estou sendo cirúrgico, hein? Estou indo, nem tinha combinado contigo. Para melhorar o autoconhecimento. A partir disso, vocês vão aplicar essas respostas nas rotinas, no seu dia. Vamos fazer uma aplicação disso. E também devem ler e fazer o exercício 3, gerando mudanças. O exercício 3 ele é muito legal, porque alguns até já estão fazendo, tá? Mas é um passo a passo ali, com 5 pontos, aonde você vai gerar uma mudança de comportamento nesta semana. Mais uma mudança de comportamento. E aqui estão as duas perguntas. Quem quiser tirar um print da tela, quem quiser tirar uma foto, depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp, vou mandar para quem não está no grupo do WhatsApp também.
São duas perguntinhas muito simples. Quais são as três ideias para lidar efetivamente com a procrastinação que você já teve? Quais são as três principais ações que você pode realizar para mudar da procrastinação para a ação produtiva? Três perguntinhas, três respostas simples de algo que você já pensou ou vai pensar e de o que você vai fazer de ação para conseguir mudar, virar esse jogo. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso. E, para o fim da procrastinação, nós precisamos estar cientes dos nossos pensamentos. Tá? Então, nós precisamos aprender a pensar nos nossos pensamentos. Porque a gente não gasta um segundo pensando sobre quão perigoso podem ser os nossos pensamentos. E como eles podem nos prejudicar. Então, ajude a si mesmo, rotulando os seus pensamentos de procrastinação. Tá? O que eu penso quando eu digo para mim mesmo, vou fazer depois. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu pensei em fazer depois? O que me motiva a fazer depois? O que me leva a não fazer agora? Tá? Isso vai te dar uma sensação de controle. Porque você sabendo por que você vai deixar para depois, qual é o motivo disso, te dá controle. E aí você cria uma mudança no teu processo de pensamento, no ato de procrastinação. Questione seus pensamentos sobre isso. E aí você vai cortar esses desvios comportamentais de vou fazer depois, tá? E vai colocar a ideia do faça agora. Faça agora. Temos que manter esse ímpeto positivo, tomando medidas proativas de enfrentamento. Isso é estratégia de coping. Né? No estresse, nós temos estratégia de coping para lidar com o estresse, enfrentar o estresse. Na procrastinação é a mesma coisa. Quando vier aquele pensamento de eu vou deixar para depois, eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Enfrentamento. Eu preciso enfrentar essas situações. E aqui, para fechar, eu até dei um spoiler hoje à tarde, tá? Tem um plano que eu chamo do plano Power, tá? São 5 passos que a gente precisa ter e fazer para acabar com a procrastinação. Na última semana que eu vou ensinar mais estratégias, essa vai estar dentro, mas essa vai estar só, como vocês já viram. Tá? Então, nós precisamos ser proativos. Tá? Precisamos ser proativos. Lidar proativamente com os nossos desafios futuros. Nós também temos que ter outline. Nós também precisamos ter uma abordagem. Nós precisamos ter algo que nos dê compromisso para enfrentar, para lidar com essas situações. Então, eu tenho que ser proativo, eu tenho que fazer algo para quebrar esse ciclo da procrastinação, eu tenho que ter compromisso, eu tenho que criar algo que me faça quebrar esse ciclo com um compromisso, e aí eu vou, a partir disso, eu vou trabalhar para executar esse enfrentamento. A partir do momento que eu me conheço, que eu consigo começar isso, eu vou fazer a avaliação. Eu vou pensar nas minhas ações, nas minhas atitudes e especialmente nas recompensas. O que foi ou o que eu senti quando eu realizei e fiz aquilo que precisava ser feito. E isso aqui finaliza repetindo sempre o comportamento até você naturalizar. Então, o power vem, né, da corruptela de
Proactivity, outline, work, evaluation, repeat. Tá? E aí eu tenho power. Então nós precisamos construir esses 5 passos. E quando eu chegar no 5º passo, eu vou repetir até naturalizar. Sabe, na psicologia, eles falam que a repetição é a mãe da aprendizagem. E é real. É real. Não adianta fazer isso uma vez só. É igual fazer exercício, sabe? Não adianta você ir um mês na academia e daqui um pouco vai começar o plano verão, né? Homens e mulheres indo para a academia para ficar com o corpinho ensaiado para o verão. Não adianta. É repetir, é martelar até que isso naturalize e esteja dentro de ti. E para fechar hoje, sinta orgulho de sua jornada. Essa recompensa ela é muito poderosa. Sinta orgulho da sua jornada.